Vamos seguir, pessoal, vamos falar sobre lançamento do crédito tributário. Falamos sobre obrigação tributária e vimos que a obrigação tributária se constitui naquela relação, naquela relação jurídica tributária que é estabelecida a partir da ocorrência do fato gerador. Nós temos a lei, que descreve uma hipótese de incidência tributária, temos o fato gerador, que é um fato da vida, que enseja o nascimento da obrigação tributária. Essa obrigação tributária vai se transformar, pode se transformar num crédito tributário. Um crédito tributário que estará sujeito a um procedimento ou a um ato que a gente chama de lançamento. Lançamento do crédito tributário é uma das principais matérias do direito tributário e está regulado todinho ali no Código Tributário Nacional. A gente já falou um pouquinho de lançamento quando estudamos as espécies tributárias. Vocês devem lembrar que a gente fez um esqueminha explicando qual a forma de lançamento para cada uma das espécies tributárias. Aqui falamos, aqui o lançamento é por homologação, por exemplo, no caso do recolhimento de IPI, ICMS. Em outros momentos, aqui o lançamento é de ofício, aqui o lançamento vai ser um lançamento por declaração. Então, o que é isso? O que são essas formas de lançamento do crédito tributário? Isso é o que a gente vai ver hoje. Vamos começar com um conceito que nós pegamos aí um pouquinho da doutrina, um pouquinho da legislação. Procedimento oficial com o objetivo de declarar formalmente a ocorrência do fato gerador, definir os elementos da obrigação, calcular o montante e identificar o sujeito passivo. Então aqui nós temos exatamente o que acontece no lançamento do crédito tributário. A autoridade tributária, ela declara formalmente a ocorrência do fato gerador. Houve o ingresso de mercadoria em território nacional, mercadoria proveniente do estrangeiro. Então, fato gerador do imposto de importação. Define os elementos da obrigação, os elementos subjetivos, os elementos objetivos, quem vai ser o sujeito passivo da obrigação. Calcula o montante a partir da aplicação de uma determinada alíquota e identifica ali, claro, o sujeito, faz a identificação do sujeito passivo. Há uma discussão doutrinária a respeito da natureza jurídica ainda do Código do Lançamento Tributário. Os autores falam que, na verdade, não é um procedimento, mas sim um ato, um ato administrativo, há uma natureza de um ato administrativo que constitui o crédito tributário. Mas boa parte da doutrina, talvez a doutrina majoritária, enxerga ali, na verdade, um procedimento, um conjunto de atos concatenados, que formam o chamado lançamento do crédito tributário. Ele seria constitutivo do crédito tributário, o lançamento, seria constitutivo do crédito tributário e declaratório da obrigação tributária. Temos aqui hipótese de incidência mais fato gerador igual a obrigação tributária. Obrigação tributária mais lançamento igual a crédito tributário. Tomem cuidado porque há uma distinção entre obrigação tributária e crédito tributário. Crédito tributário significa o quê? Aquela obrigação tributária que já passou por esse procedimento, Já houve o reconhecimento formal da administração tributária a respeito da existência daquela obrigação. Por isso que a gente diz que o lançamento, ele declara a existência da obrigação, ele não constitui obrigação, a obrigação já surgiu com ocorrência do fato gerador e constitui o crédito tributário. Então é um procedimento que constitui o crédito tributário e declara a existência da obrigação. Vamos ao código, artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Ou seja, não há uma mudança de natureza da obrigação para o crédito tributário. A diferença é que você formalizou aquela obrigação a partir de um procedimento administrativo.
Artigo 140, as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão aos seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Ou seja, há uma separação aqui, né? Há um binômio, obrigação tributária e crédito tributário. Porque você pode ter, por exemplo, a suspensão de exigibilidade de um crédito tributário. A gente vai ver isso depois. Por exemplo, a partir de uma concessão de liminar do Poder Judiciário, que suspende a exigibilidade do crédito, mas a obrigação tributária permanece. Você pode até mesmo ter um crédito tributário já prescrito, ou seja, não cabe mais uma ação judicial para que a administração pública venha a satisfazer esse crédito. Porém, a obrigação tributária permanece, né, ainda permanece. Então, há uma separação aqui entre a obrigação e o crédito tributário. Artigo 141, possibilidades de modificação do crédito. O crédito tributário regularmente constituído, ou seja, já lançado, somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, e aí é importante, hein? Princípio da legalidade, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Então, o CTN vai trazer mais adiante, a gente vai estudar isso, um rol de hipóteses que levam à suspensão ou à exclusão do crédito tributário, né, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e aqui incide o princípio da legalidade. Não é possível a administração pública criar outras hipóteses que não as hipóteses previstas no CTN. Primeiro aspecto do lançamento que nós vamos analisar. Competência. Quem é competente para fazer o lançamento do crédito tributário? Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Vamos pegar um exemplo, né? Lançamento de ofício. O sujeito foi lá, recolheu um determinado valor, né? Pagou lá um determinado valor de tributo, por exemplo, de ICMS. A administração pública verificou que havia ainda um resto a pagar ali, né? Ele não pagou na integralidade, e ela faz o lançamento de ofício, né? O que ela faz aí, né? Ela constitui o crédito tributário, né? Podendo exigi-lo, inclusive. Lembrando, né? A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. A atividade aqui não é discricionária. Não é uma faculdade do administrador fazer o lançamento do crédito tributário, é uma obrigação dele. Então vamos lá. Temos aqui a formalização do valor do crédito. Importante, ó. Aqui nós vamos ter um crédito certo, uma obrigação certa, líquida e também exigível. Lançado o crédito tributário, a administração pública já pode fazer a exigência, né? Exigir o pagamento desse crédito. Aqui eu já chamo a atenção para vocês, não confundam o lançamento do crédito tributário com a expedição da chamada CDA, a certidão de dívida ativa, que vai acompanhar as execuções fiscais. CDA, certidão de dívida ativa, significa o quê? Significa que o crédito foi lançado lá atrás, o sujeito não pagou e a administração agora está cobrando, né? Então, emitir CDA não significa fazer lançamento de crédito tributário. Esse lançamento já foi feito anteriormente. Segunda observação aqui, ó. O lançamento sempre se refere a evento passado, com efeitos ex-tunc, com efeitos retroativos. Claro, não tem como você fazer lançamento para o futuro. Eu vou verificar aqui quanto que esse sujeito vai dever de imposto lá adiante, por exemplo, imposto de renda, quanto ele vai ganhar esse ano, quanto que ele vai ter aí, quanto que ele vai aferir de renda, verificar esse fato gerador já a priori e fazer o lançamento. Claro que não, né? Você sempre se refere ao
passado, sempre é algo que já passou. O fato gerador sempre é passado aqui. Em relação à taxa de câmbio, pessoal, uma questão que às vezes aparece em provas e está definida num artigo só do CTN. Só dá uma lidinha no artigo. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, você pode ter ali, por exemplo, no caso das importações, no lançamento, far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. É isso aqui que as bancas costumam cobrar. Qual vai ser o período temporal, qual vai ser a data que a gente vai utilizar como parâmetro para fazer a conversão? Qual a taxa de câmbio que a gente vai usar? Não é a do lançamento, mas sim do fato gerador, ok? Do fato gerador, aquele evento, né, aquele fato jurídico ao qual a legislação tributária atribui consequências. A partir dele que vai nascer a obrigação tributária. Então sempre é a data do fato gerador. A legislação aplicada. Aqui temos algumas questões interessantes para resolver. Como que eu aplico, qual a legislação que eu vou aplicar ao lançamento do crédito tributário? Porque nós temos momentos distintos aqui no tempo, né? Você tem o fato gerador, que ocorre num determinado período de tempo, e nós temos uma determinada legislação aplicada ali, legislação tributária, tá? Que inclui também as regulamentações. Temos ali uma delimitação temporal e uma legislação aplicada na época. O que acontece quando a legislação muda? Quando a legislação lá do momento do lançamento do crédito tributário não é a mesma legislação do momento da ocorrência do fato gerador. Quais os critérios que nós vamos utilizar? Importante definir isso. Artigo 144, ó. Prestem bastante atenção. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, se no momento do fato gerador a alíquota do imposto era 8%, o pagamento da taxa estava fixado em tantas unidades de referência, é essa legislação que a gente vai aplicar, tá? É essa legislação que a gente vai aplicar. Não tem possibilidade de aplicar a legislação retroativa no que diz respeito, por exemplo, à definição de fato gerador, base de cálculo e alíquota. Princípio da irretroatividade. É uma garantia do contribuinte, do responsável tributário, esse princípio da legalidade. Mas, e é o que cai na prova de vocês, parágrafo 1º, ó, nós temos a possibilidade de aplicar uma legislação posterior. Vejam só, aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito, claro, aqui porque isso favorece o contribuinte, outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, favorece a fazenda, né? Exceto, neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Claro, né? Se você... nós temos uma legislação que trata do responsável tributário, matéria que nós estudamos na aula passada. E você tem lá a responsabilidade de terceiros, a gente viu isso. Falamos lá do espólio, por exemplo, né? Dos tutores, pais e responsáveis. Essa responsabilidade está definida na legislação que é aplicada no momento do fato gerador. Se a legislação muda e vem atribuir responsabilidade a outros, a terceiros, que não aqueles já definidos na legislação aplicada na época da ocorrência do fato gerador, claro que não haverá um efeito retroativo aqui. Agora, se você tem maiores garantias e privilégios ao crédito tributário, e ele goza de alguns privilégios, por exemplo, lá no processo falimentar, né, os créditos tributários, eles gozam ali de alguns privilégios, você tem a própria legislação civil atribuindo ali algumas garantias ao crédito
da Fazenda Pública. Claro que, alterando a lei, essas garantias e privilégios novas também vão ser aplicadas imediatamente, né? O que não podemos aplicar com efeito retroativo? Normas sobre responsabilidade de terceiros, né, mudança em base de cálculo, mudança qualquer alteração de alíquota, mudança no fato gerador, isso não pode ter efeito retroativo. Então o lançamento vai acontecer depois, porém a legislação aplicada é a legislação da época da ocorrência do fato gerador. Detalhe, as chamadas normas processuais têm aplicação imediata. Vocês sabem, né, devem ter notado isso já, que há um procedimento administrativo fiscal aqui. E que esse procedimento é regido por normas processuais. Alterações nessas normas são aplicadas imediatamente. Aliás, essa é uma dica até para quem vai estudar aí direito processual, que, inclusive no direito processual penal isso acontece, as normas processuais se aplicam imediatamente, inclusive no curso do processo. Salvo algumas exceções muito específicas, as normas processuais têm sempre aplicação imediata. Parágrafo 2º, disposto nesse artigo, não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo. Né, o exemplo ali do IPTU, né, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o ato gerador se considera ocorrido. Aqui até um artigo que não precisava, um parágrafo que não precisava. Claro, né, quando você tem o imposto que é lançado por período certo de tempo, claro que a legislação aplicada vai ser sempre aquela, né, do momento ali do lançamento, porque você vai ter o fato gerador considerado para o outro exercício financeiro. O IPTU. O IPTU, ele vai ser pago no ano seguinte, né? Você tem ali o 1º de janeiro, né, a propriedade do imóvel considerada na data do 1º de janeiro, o sujeito que tem essa propriedade, temos ali uma hipótese de fato gerador, né, do IPTU, lançado a período certo de tempo. Claro, porque você tem ali a cada ano, né, a ocorrência do fato gerador. Enquanto você tem a propriedade, você tem ali a ocorrência do fato gerador e, obviamente, a legislação aplicada é a legislação daquele ano, né? Aí nem haveria que se falar aqui em retroatividade. Mas, de qualquer forma, está aí, né? Parágrafo 2º do artigo 144. Temos uma questão já para resolver. Prova aplicada lá para concurso de cartório, né? Titular de serviço de notas, no TJ de Rondônia. IESES é o instituto aqui, na banca, prova de 2017. Então vamos lá. Com base no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta sobre o crédito tributário e sua constituição. A. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. B. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei vigente na data do lançamento. C. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo não pode ser alterado em hipótese alguma por iniciativa de ofício da autoridade administrativa. D. A constituição do crédito tributário pelo lançamento não é de competência privativa da autoridade administrativa. Essa é uma questão não muito complicada. Resposta correta é a letra A. Exatamente o que está previsto na legislação. A letra B estaria aplicando aqui um efeito retroativo à lei, então a gente afasta. A letra C, a gente já vai ver depois, né, as hipóteses de modificação do lançamento. Uma das hipóteses é justamente essa, iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Se ela verifica algum equívoco no lançamento do crédito tributário, ela pode efetuar correções e, portanto, ela altera o lançamento. E aqui, óbvio que a competência privativa, na verdade eu diria exclusiva da autoridade administrativa, efetuar o lançamento do crédito tributário. Então, correta a letra A, o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Outra questão, agora da Consuplan, também para cartório, mas de TJ de Minas. Questão recente também, ano de 2017.
17. Acerca da constituição do crédito tributário, à luz das disposições do Código Tributário Nacional, é incorreto, vamos marcar incorreta, afirmar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. B. O lançamento irregularmente notificado pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo. C. O lançamento rege-se pela lei vigente na data da sua efetivação. E letra D. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Bem, aqui também relativamente tranquilo, né, essa questão. Letra C é a correta. Na verdade, é a incorreta, né? É a que a gente tem que marcar, mas é a incorreta. O lançamento se rege pela lei vigente na data da ocorrência do fato gerador e não da efetivação do lançamento. As demais estão corretas. A gente já vai chegar nessa parte, até que já estão cobrando aqui nessas questões, que trata aí das alterações, né, no lançamento do crédito tributário. Outra questão, bem recente também, para procurador do Estado de São Paulo, VUNESP. A VUNESP tem feito bastante banca, né? tem bastante prova, é uma banca bem requisitada pelo Brasil, aí, sobretudo em São Paulo, né? E tem feito boas questões, é uma banca bem confiável. Prova agora recente, 2018. Após a ocorrência do fato gerador, a inovação legislativa amplia os poderes de investigação da administração tributária. Nessa circunstância, de acordo com o Código Tributário Nacional, é correto afirmar: a autoridade poderá aplicar amplamente a lei nova, inclusive para alterar o lançamento até a extinção do crédito tributário. B. A autoridade poderá aplicar os novos critérios de apuração exclusivamente em caso de lançamento por homologação. C. A lei nova apenas poderá ser aplicada pela autoridade se e somente se seus critérios resultarem em benefício para o contribuinte. D. A autoridade competente não poderá aplicar a lei nova ao fato gerador pretérito, ocorrido anteriormente à sua vigência. E E. A lei nova será aplicada pela autoridade competente na apuração do crédito tributário respectivo até a finalização do lançamento. Aqui é justamente a exceção, né? A impossibilidade de retroatividade da lei nova, porque houve uma ampliação dos poderes de investigação da administração tributária. Então a gente já aplica imediatamente. Portanto, correta a letra E. Aplica pela autoridade competente na apuração do crédito tributário respectivo até a finalização do lançamento. Né? Já é aplicada, que é aquele parágrafo 2º que a gente viu agora há pouco. Então, letra E, resposta correta aqui. Outra questão, prova de 2018 para delegado de polícia, Polícia Civil da Bahia, mais uma prova elaborada pela VUNESP. O artigo 144 do Código Tributário Nacional dispõe que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. O Código Tributário Nacional excepciona essa regra, admitindo a aplicação da legislação tributária que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, interprete expressamente ato ou fato pretérito quanto à aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. B. Institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Letra C. Outorgue ao crédito maiores garantias ou privilégios para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. D. Altere os critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. E E. Deixe de definir ato definitivamente julgado como infração. Bem, pessoal, aqui, resposta correta, a letra B de novo. Vai mais ou menos no mesmo sentido da anterior, da questão anterior. Se instituiu novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, a lei tem aplicação imediata, né, já ali no curso do lançamento, e vai ser a lei aplicada até o seu final. Vamos ao tema que eu tinha anunciado antes,
que é a alteração do lançamento regularmente notificado. Você já teve o lançamento do crédito tributário e o contribuinte já foi notificado, o responsável pelo pagamento foi notificado para pagar. Pessoal, coloquei aqui até uma observação importante, ó. A notificação confere efeitos ao lançamento realizado, fixando o termo inicial para pagamento ou impugnação. Então, não esqueçam, houve já o lançamento, só que o devedor precisa ser notificado sobre a obrigação, né? A partir dessa notificação é que corre o prazo para pagamento e também para impugnação do crédito tributário. Muitas vezes o contribuinte entende que não tem o dever de pagar, ou a alíquota aplicada não foi correta, ou a base de cálculo não está correta, enfim, ele tem algum fundamento legal para impugnar aquele lançamento. Então ele vai se valer de um procedimento administrativo impugnando o crédito. Qual o prazo que ele tem? O prazo vai ser contado a partir da notificação. Observação aqui, ó. Quando há o lançamento, há uma presunção relativa, não é absoluta, de definitividade. Presume-se que o lançamento foi definitivo. No entanto, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 145, que costuma cair na prova. 3 hipóteses em que o lançamento já regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado. Primeiro, a impugnação do próprio sujeito passivo, porque ele discorda da obrigação, né? O recurso de ofício da autoridade, né? Quando a autoridade ela mesma faz alterações, né? Ela entende que não está correto o lançamento, faz alterações e remete para uma autoridade hierarquicamente superior para ela revisar, e a iniciativa de ofício, né, da própria autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Já chegamos ali, ó. Quando há, então, 3 hipóteses, né? A impugnação, 2 são bastante óbvias, né? A impugnação pelo sujeito passivo e também o reexame de ofício, né, pela autoridade. E há também o recurso de ofício ou o reexame necessário que acontece dentro do próprio processo administrativo. Na impugnação pelo sujeito passivo, o que nós temos? Uma insurgência contra a pretensão do fisco, da Fazenda Pública, objetivando o quê? Desconstituir o lançamento. Ou seja, você entra num contencioso administrativo com a finalidade de negar o pagamento daquela obrigação tributária, né, que agora está formalizada por meio do lançamento. Então temos aqui o início da fase contenciosa com verificação do contraditório, né? O contraditório, a ampla defesa, se aplicam tanto aos processos judiciais, esfera civil, criminal, não importa, quanto aos processos administrativos, inclusive na seara tributária. Segunda observação, há uma possibilidade de reforma aqui em prejuízo do contribuinte, com a aplicação do princípio da que a gente chama de verdade material. Aqui nós temos um lançamento suplementar, né, porque você pode impugnar o crédito e a Fazenda dizer, não, realmente erramos, mas erramos de maneira favorável ao contribuinte, ao sujeito passivo. O que a gente vai fazer então? Nós vamos rever esse lançamento, fazendo um lançamento suplementar. Ah, mas então eu impugnei e me dei mal? Sim, isso pode acontecer num processo administrativo fiscal. Tá? No caso aqui do recurso de ofício, o que acontece? Eu posso impugnar, a gente até comentei isso antes, né? Eu posso impugnar o crédito, estou fazendo uma impugnação, e a autoridade concorda comigo, fala, não, realmente, ó, o contribuinte e o sujeito passivo está correto.
então vamos cancelar aqui o lançamento. E aí é feito um reexame necessário, ela encaminha para a autoridade hierarquicamente superior para revisar essa decisão. Tá? Pessoal, quando é que a iniciativa vai ser de ofício por parte da autoridade administrativa? Aí não tem jeito, né? Todas as hipóteses estão ali no artigo 149 do Código Tributário. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Primeiro, quando a lei assim determinar, aí vai depender da legislação específica. Segundo, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo na forma da legislação tributária. Quando pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento, formulado pela autoridade administrativa, se recusa a prestá-lo ou não presta satisfatoriamente. Quando se comprova falsidade, erro ou omissão, aqui é importante, uma hipótese importante de alteração de ofício. Quando se comprova omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício de atividade a que se refere o artigo seguinte. E quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Quando se comprove o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. E por fim, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude, falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Tá? Pessoal, tem prazo aqui para revisão do lançamento, Revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem o direito de lançar o crédito tributário no período ali de 5 anos, com alguns marcos para contagem de prazo que vão variar, a gente vai ver isso mais adiante. Então, a revisão de ofício pela autoridade administrativa está sujeita a um prazo decadencial de 5 anos. Vamos lá ao artigo 146. Vamos voltar ali ao artigo 146, porque aqui a gente tem que discutir uma questão interessante que envolve a ocorrência de erro de direito e erro de fato. Vamos ler aqui o artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, Ou seja, não há um efeito retroativo aqui nessas mudanças, tá? Não pode retroagir. Eu vou modificar aqui o critério jurídico, tá? Então, esse critério jurídico ele só pode ser modificado para frente, para fatos geradores que ocorrem depois da sua introdução. Não pode ter efeito retroativo. O que seria o erro de direito, pessoal? Eu trouxe até um julgado aqui para a gente entender bem, um caso envolvendo o IPTU e a incidência do IPTU sobre os aparte hotéis. Vamos ver como é que ficou o entendimento aqui do STJ nesse caso, um julgado já antigo. Tá ali, ó. Tributário, IPTU, aparte hotel, classificação. Inexistência de legislação no âmbito federal que disciplina a incidência do IPTU sobre a parte hotel ou sobre unidades do hotel residência. Ilegalidade da mudança de critério classificatório sem legislação específica, por mero arbítrio da administração, mormente quando aumenta a carga tributária, recurso não conhecido. Aqui a administração alega o quê? Um erro de direito. Ao invés da gente ter enquadrado lá atrás, os aparte hotéis, como a propriedade de aparte hotel como um fato gerador do IPTU, a gente fez isso posteriormente, O STJ não admitiu aqui a possibilidade de correção no lançamento do crédito tributário sob o fundamento do erro de direito, Tá aqui, ó. Ilegalidade da mudança de critério classificatório sem legislação específica aqui, por mero arbítrio da administração. É a autoridade administrativa que resolveu reclassificar esse tipo de imóvel e o colocou, claro, como a propriedade do imóvel, como fato gerador do IPTU.
O erro de fato é diferente, né? No erro de fato nós temos o quê? Um incorreto enquadramento das circunstâncias objetivas que não dependem de interpretação normativa. Nesse caso, deve haver a revisão do lançamento, né? Por exemplo, exemplo clássico, o cálculo incorreto sobre a quantidade de produtos que foram importados. Aqui não há essa preocupação em não se aplicar de forma retroativa, porque aqui não é uma interpretação da lei, e sim uma interpretação dos fatos. Ah, eu importei 10 toneladas, mas a administração, na hora de verificar esses elementos materiais, verificou que eu tinha importado apenas 8 toneladas. E aí, claro, a base de cálculo aí, né, vai incidir sobre as 8 toneladas e não sobre as 10. A gente viu isso lá atrás, inclusive, né, o imposto ele pode incidir aí sobre essas, usando como critério essas medidas de valor. Então, obviamente, que depois, verificado esse erro de fato, a administração pode corrigi-lo e refazer o lançamento do crédito tributário. Aqui não há vedação, a aplicação retroativa do novo entendimento da Fazenda, porque não foi um erro de direito, não se interpretou erroneamente a lei, mas sim os fatos, os elementos objetivos. Vamos seguindo aqui, pessoal. Temos, já adianto, 3 modalidades de lançamento no Brasil, né? Nós temos o lançamento de ofício, temos o lançamento por declaração e também temos o lançamento por homologação. 3 modalidades de lançamento. O que diferencia uma da outra? Numa modalidade, nós não precisamos ter nenhuma participação do sujeito passivo. Nenhuma. A administração, a própria administração, o próprio fisco se encarrega de definir o fato gerador, apurar ali a base de cálculo, né, e também a alíquota aplicada. Não é nenhuma participação do sujeito passivo. Isso não ocorre no lançamento por declaração, em que há uma participação maior do sujeito passivo, porque ele declara, né, ele apresenta informações para a administração para que a partir daí ela defina ali a base de cálculo e a alíquota que vai ser aplicada no caso concreto. Por isso que a gente chama também lançamento por declaração de lançamento misto. E temos também o lançamento por homologação, em que há uma total participação do sujeito passivo. Ele verifica a ocorrência do fato gerador, ele apura o montante, né, ele verifica a base de cálculo e também a alíquota. Não é à toa que o lançamento por homologação acaba sendo cada vez mais difundido na administração pública, porque obviamente ele facilita mais a vida do fisco. Mas vamos ver um por um, pessoal. Vamos começar pelo lançamento de ofício. Como eu falei, quase não há participação do sujeito passivo na atividade privativa da autoridade fiscal. Como é que funciona aqui? Há uma identificação, né, da base do fato gerador, né? Você declara a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido, a autoridade utiliza dados que dispõem a respeito do sujeito passivo. É o que acontece no IPTU, né? Qual a participação que nós temos para a constituição aí do crédito tributário no IPTU? Nenhuma, né? A administração tem lá a relação de imóveis, ela sabe, por exemplo, que eu sou proprietário do imóvel tal, na localidade tal. Então, ela verifica a ocorrência do fato gerador, né? Aquele período, aqui é um fato gerador, nós temos que ocorre por um período certo de tempo, então a administração vai lá e faz o lançamento de ofício do tributo, né, do crédito tributário, e aí eu tenho a formalização da obrigação tributária. Lançamento de ofício. Vamos ver o artigo 149 aí voltando ao 149 do Código Tributário. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Primeiro, quando a lei assim o determine. Caso do IPTU, caso do IPVA, caso também das taxas,
caso do ITR, né? As taxas, elas são lançadas sempre de ofício, né? Nas outras hipóteses, até fiz a observação aqui, ó, a administração resolve alguns problemas referentes a omissões, né? Geralmente é isso. Você tem ali alguma fraude, algum dolo, e aí, claro, ela vai revisar, aí de ofício, óbvio, né? Ela revisa também de ofício o lançamento do crédito tributário. Outra observação importante, dependendo da circunstância, todos os tributos podem ser lançados de ofício. Aquele exemplo do lançamento suplementar que eu citei lá atrás, é um exemplo de lançamento de ofício, porque você não pagou a totalidade do tributo, não cumpriu a totalidade da obrigação pecuniária, e, portanto, isso enseja um lançamento suplementar que é feito de ofício, sem provocação, sem a participação do sujeito passivo. E, relembrando, né, revisão somente pode ser feita dentro do prazo decadencial. Já vamos resolver questão sobre lançamento, né? Prova procurador do município, lá de Sorocaba, de novo uma prova feita pela VUNESP, agora em 2018. O Imposto Municipal sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, é tributo classificado, segundo a forma de lançamento, como sujeito a lançamento. Acabei de falar, né? De ofício, né, pessoal? Então a gente já exclui aqui, ó, letra B, letra C e letra E. Vamos ver o que diz, então, a letra A e também a letra D. De ofício, sim. Considerando-se não ser necessária a ação ou declaração do contribuinte para que seja lançado o tributo, mas apenas a ação da administração pública tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. Letra D. De ofício, considerando-se que o envio da unificação de lançamento do tributo ao contribuinte, junto à ficha bancária de pagamento, não esgota a relação jurídico-tributária, cabendo ao sujeito passivo, na forma da legislação tributária, prestar à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à efetivação do lançamento. Claro que está errado, né? A correta é letra A. Se é de ofício, não tem essa de você ainda prestar informações à autoridade administrativa. Então, correto, letra A. Lançamento de ofício. A gente sabe, não é por homologação, porque não há uma participação efetiva do sujeito passivo, não é ele que calcula o valor, não é ele que recolhe dessa forma, né? Ele vai pagar depois que a administração já apresentar, inclusive, o cálculo para ele. Lançamento por declaração, segunda hipótese, artigo 147. Aqui, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. É o que acontece, por exemplo, com o imposto transmissão de bens imóveis, né? Você presta informação, você, né, é informado ali a ocorrência da compra e venda e, portanto, a administração vai lançar o tributo. Por isso que eu disse, aqui como você tem uma maior participação do sujeito passivo, considera-se o lançamento misto, tá? Porque o sujeito passivo ele participa, ele leva informações para o fisco. Lembrando que aqui a matéria de direito não é fornecida pelo contribuinte, né? Só a matéria de fato. E aí aproveito também para corrigir uma eventual confusão, esclarecer uma eventual dúvida que o pessoal costuma ter. Quando se fala em imposto de renda, o imposto de renda não é um imposto que é lançado, que tem o seu crédito lançado por declaração, né? Não é isso que acontece. A chamada declaração que nós fazemos anual do imposto de renda é uma declaração de ajuste, né? De ajuste. Por quê? Porque o fisco já lançou o imposto que deve ser recolhido, né? Só que você faz um ajuste para que eventualmente o fisco
verifique se, por exemplo, você tem direito a uma restituição, porque ele te cobrou a mais lá atrás, ou se você tem que suplementar, porque ele te cobrou a menos. Então, até alguns autores dizem, né, que você tem alguns elementos de declaração, algumas fases que são declaratórias, que demandam essa declaração do contribuinte no imposto de renda. Mas ele em si não é classificado como um tributo sujeito a lançamento por declaração, né, pessoal? Então, não confundam a declaração anual do imposto de renda, que a maioria de nós faz, é uma declaração de ajuste, não tem nada a ver com o lançamento do crédito tributário aqui. No caso do lançamento por declaração, como o contribuinte, como o sujeito passivo, ele participa do lançamento, há uma participação mais ativa dele, obviamente que ele pode apresentar informações incorretas. E se ele apresenta informações incorretas, nada mais razoável do que a legislação prevê a possibilidade de ele retificar, dele corrigir essas informações. Parágrafo 1º. A retificação da declaração, por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, tipo, declarei aqui a mais, né? Não foi bem isso que aconteceu. Então eu tenho direito a uma redução, né? Eu não preciso recolher tudo isso de tributo. Só é admissível nesses casos mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificar do lançamento. Então o contribuinte aqui, o sujeito passivo, ele tem até a notificação do lançamento, que é aquele ato posterior ainda à constituição do crédito tributário, para apresentar ali retificações, ok? Uma observação aqui importante também, a comprovação do erro é útil para advertir o contribuinte sobre erro na declaração original e sobre vedação de alteração de opção que se mostrou desfavorável. Né? Se você apresentou uma declaração, você só pode justificar a correção com base em erro, né? E não porque houve ali uma aplicação da lei mais desfavorável ao sujeito passivo. Parágrafo 2º, os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Muito bem. Vocês vão ver em alguns julgados ou em até algumas questões de concurso a expressão lançamento por arbitramento. Lançamento por arbitramento. Porém, não se enganem, não é outra modalidade de lançamento do crédito tributário. Como eu falei, as modalidades são 3, de ofício, por declaração ou por homologação. Não existe lançamento por arbitramento. O que é esse arbitramento? Vamos ver o artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, a autoridade administrativa, o fisco, né, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, a avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Pessoal, nós temos aqui, na verdade, uma técnica para você definir a base de cálculo do tributo, e não uma nova modalidade de lançamento. A administração pública, recebendo a declaração do contribuinte, verifica que ele omitiu, falou, não, mas isso aqui não tá certo, né? Essa base de cálculo não está correta, há omissões aqui. O que a administração faz? Ela complementa essas informações, né? Então, por meio dessa técnica de arbitramento, certo? Não tem nada a ver com nova modalidade de lançamento. Essa técnica, ela ocorre, inclusive, no lançamento por declaração, na medida em que há a prestação de informações sobre matéria fática
por parte do sujeito passivo. Aliás, temos uma súmula aqui, ó, temos uma súmula, que é a súmula 431 do STJ, que às vezes aparece em prova. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. A administração teria uma pauta fiscal, né, onde ela estabelece ali os valores da mercadoria e aí usaria aí essa base, né, de valor, né, da pauta fiscal como fim para cobrar o ICMS. Né? O ICMS ele tem que ser cobrado de acordo com o valor que a mercadoria terá, né, no mercado, né, uma estimativa, e não num regime fixo ali de pauta fiscal. Então, matéria sumulada aí no STJ, súmula 431. E por fim, temos o lançamento por homologação, também muitas vezes erroneamente chamado, na verdade, de autolançamento. Esse aqui, aliás, é o que mais tem sido cobrado em provas. Tomem cuidado, né? Porque ele é o mais disseminado. Pegue um exemplo do ICMS, que é um tributo mais complexo que a gente aborda, e é um imposto estadual, que provavelmente vai ser cobrado de vocês na prova. ICMS, ele é lançado por homologação, né? Então nós temos aqui uma participação efetiva do sujeito passivo. O lançamento por homologação, como eu falei antes, é o mais conveniente para a administração, porque independe de toda uma movimentação da máquina burocrática fiscal do Estado. Vamos ver o que a lei fala sobre ele. Artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo, vejam, o dever de antecipar o pagamento. Aqui está o ponto central para se entender o lançamento por homologação. Você antecipa o pagamento, tá? E depois a autoridade administrativa vai corroborar, vai homologar esse pagamento. Pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Por isso se chama de autolançamento, né? Porque toda a engenharia para o lançamento é feita pelo próprio sujeito passivo. Então você é um comerciante lá e você praticou deu ensejo ali à ocorrência de um fato gerador, houve circulação jurídica de mercadoria, você precisa recolher o ICMS. Então você vai, define ali a base de cálculo, apura o valor e aplica a alíquota prevista em lei e recolhe antecipadamente o tributo. Isso acontece também com o IPI. Né? Desses dois tributos que são plurifásicos, que incidem em toda a cadeia produtiva e de circulação de mercadorias e prestação de serviços, nós temos o lançamento por homologação. Há uma antecipação do pagamento por parte do sujeito passivo. Parágrafo 1º, o pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito. Sim, se você já pagou tudo, né? Sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Então, pagou, mas você fica ainda sujeito, claro, a uma revisão futura se a administração tributária discordar do pagamento, entender, por exemplo, que não foi feito o pagamento incorreto. Por isso que a gente diz que há uma condição resolutória aqui e não suspensiva, né? Na condição suspensiva, a extinção da obrigação fica sujeita ainda a um evento futuro e incerto. Aqui não, aqui há o pagamento sob condição resolutiva, né? De um evento futuro incerto que confirme esse pagamento ou não.
Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Ótimo. Os atos que se referem ao parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua gradação. Vejam, não há nenhuma influência sobre a obrigação tributária de quaisquer atos anteriores à homologação, né? Quaisquer atos que sejam praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito, né? Então, por exemplo, nós temos ali uma ação judicial, né, para visar extinguir o crédito, uma tentativa de compensação. Nenhum desses fatos vai influenciar aqui, tá? No entanto, os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação, tá? Se a lei não fixar o prazo para homologação, aqui é importante, será ele de 5 anos. Esse é o prazo para homologação. Então quer dizer que se eu peguei e paguei antecipadamente o tributo, eu fico sob a condição resolutória da homologação, que deverá ocorrer em um prazo máximo ali de 5 anos. É isso que ocorre? Exatamente, né? Você fica ali sujeito à homologação da administração pública, tá bem? Expirado esse prazo, sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento. Temos aqui uma homologação tácita, implícita, que decorre da inércia da administração pública. E definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, né? Então, verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou seja, nós temos aqui 3 atos ilícitos que podem ter sido praticados pelo sujeito passivo, aí nesse caso não corre esse prazo de 5 anos. Pessoal, verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, pagamento a menor, o que a administração vai fazer? Lançamento de ofício, claro. Ela verifica esse descumprimento da obrigação e, claro, lança o crédito restante, aí no caso, de ofício. Vamos lá, vamos para mais uma rodada aí de questões. Prova aplicada em 2018, a banca é a VUNESP, Câmara de Indaiatuba, São Paulo, concurso aí para controlador interno. Exceto se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, se não houver disposição legal em contrário, o prazo para lançamento por homologação será de 5 anos, a contar da data A, da ocorrência do fato gerador, B, do pagamento antecipado, C, em que a autoridade administrativa toma conhecimento do pagamento realizado pelo sujeito passivo, D, em que a autoridade administrativa toma conhecimento das informações prestadas pelo sujeito passivo, ou letra E, em que a autoridade fazendária expressamente se pronunciar sobre o pagamento. Bem, acabamos de ver, né, tá nesse dispositivo aqui, tá? Então, ipsis literis, o que prevê a lei, ocorrência do fato gerador, letra A. Então, 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, a não ser nos casos de dolo, fraude ou simulação. Beleza? Todas as outras aí estão incorretas, claro. Prova aplicada em 2017, também para controlador interno, Banca VUNESP. O lançamento por homologação consiste no ato do contribuinte que, antecipando-se à ação do fisco, recolhe o tributo devido, sem necessidade de confirmação posterior por parte da administração tributária. B, no ato da autoridade administrativa de constituição do crédito tributário, baseado em declaração do sujeito passivo, ou de terceiro a respeito de informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação.
C. No procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. D. No ato da autoridade administrativa que, tomando conhecimento da antecipação de pagamento efetivada pelo sujeito passivo, sem prévio exame, expressamente ou tacitamente a homologa. E, no ato da autoridade administrativa de constituição do crédito tributário, por iniciativa própria, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária. Bem, essa aqui é incorreto, né? Porque aqui nós temos o lançamento de ofício. O que nós vimos em relação ao lançamento por homologação? Paga antecipadamente e temos então a homologação posterior da administração, que pode ser expressa ou tácita. Então, letra D, ó, tá? No ato da autoridade administrativa que, tomando conhecimento da antecipação de pagamento efetivada pelo sujeito passivo sem prévio exame, expressamente ou tacitamente a homologa. Essa aqui está errada, né? Porque precisa de confirmação, claro, né? Por parte do fisco. Essa aqui não tem nada a ver, declaração do sujeito passivo, né? Esse aqui também não, né? Lançamento de ofício na letra C. Então, correto, letra D. Mais uma provinha. Provinha feita aí para juiz de direito substituto. Vejam que a gente tem questões bem variadas hoje, né? Prova recente, feita pela VUNESP, também TJ do Rio Grande do Sul. Acerca do lançamento tributário, é correto afirmar que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. B. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia em que este ato for realizado. C. É vedado à autoridade administrativa responsável pela revisão da declaração retificar de ofício os erros nela contidos e apuráveis pelo seu exame. Letra D. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, alcança os fatos geradores ocorridos anteriormente à sua introdução, desde que relacionados ao mesmo sujeito passivo. E letra E, não se aplica ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tenha ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Muito bem, então, já até abordamos esse assunto da letra E, né? Então, incorreto, não alcança, né, fatos geradores ocorridos, alteração na lei, né? É vedado, não é vedado, taxa de câmbio que é aplicada da data do fato gerador, então letra A, né? Retificação da declaração, isso mesmo, quando visa reduzir ou excluir tributo, só pode ser admitida quando você comprova erro, né? E antes de notificação do lançamento. Notificação que não se confunde com o lançamento em si, pessoal. Vamos lá, mais uma questão. Essa aqui faltou ali o nome da banca, né? Mas vamos fazer, que é uma questão interessante. Determinada prestação de serviços não declarada pelo contribuinte foi objeto de fiscalização com a competente lavratura de notificação de lançamento de ISS, Imposto Municipal, apurando-se o valor histórico do tributo em R$ 6.250 e aplicando-se multa de 500% sobre o valor do tributo. Aqui é até uma questão que exige o conhecimento do precedente do STF, né? Considerando a situação exposta e que a base de cálculo foi utilizada foi de 125 mil, assinale a alternativa correta. A não declaração do imposto a recolher por parte do contribuinte impediu o início da contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. B. O ISS é tributo sujeito ao lançamento por declaração. C.
A alíquota aplicada para a apuração do tributo diz respeito ao limite máximo expresso do CTN. E letra D, o princípio do não confisco, em que pese previsto apenas em relação aos tributos, pode ser utilizado como argumento para afastar judicialmente a multa aplicada. Muito bem, essa é a resposta correta. Lembram do entendimento do Supremo? Você não pode ter multa de 500% sobre o valor do tributo, no máximo 100%. Né? A gente fez até uma questão muito parecida nas nossas aulas anteriores. Então não pode ter multa de 500%, vedação ao confisco. Não declaração de imposto não impede, tá? Início da contagem do prazo decadencial. ISS é também sujeito à homologação, né? Lançamento por homologação. A alíquota não tem limite máximo, né? Expresso no CTN. O entendimento é da jurisprudência. O entendimento é do Supremo Tribunal Federal. Então, correta, repetindo, letra D. Mais uma questãozinha. Concurso para Liquigás aí, prova de profissional de auditoria. A banca é a Sesgran Rio. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre após a análise da ou multa, obrigação, impugnação, coisa julgada ou lançamento. Constituição definitiva. Né? Análise do que? Multa, vai analisar multa, obrigação? Não, né? Análise da impugnação. Analisou a impugnação, após a decisão, temos a constituição definitiva do crédito tributário, lembrando que a impugnação ela vai suspender a exigibilidade do crédito. Né? Se eu discordo, eu tenho o direito de discutir o crédito tributário, aquela fase contenciosa, né? Uma fase litigiosa ali no âmbito do processo tributário. Então, né, obviamente aqui, após a decisão sobre a impugnação, há uma constituição definitiva do crédito tributário. Vamos para mais um tópico, vamos falar aí sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Notem, não é suspensão do crédito tributário, nem extinção do crédito tributário. É suspensão de exigibilidade. Em alguns momentos, o crédito deixa de ser exigível, porque você vai ter ali alguma impugnação, enfim. Né? Então você tem ali a suspensão da exigibilidade. Durante aquele momento, a administração tributária não pode exigir do sujeito passivo o pagamento do tributo devido. Quais são as hipóteses? E depois a gente vai ver uma por uma. Primeiro, a moratória. Depois, o depósito do montante integral. 3. Reclamações e recursos nos termos da Lei Reguladora do Processo Tributário Administrativo, processo fiscal. 4. Concessão de medida liminar e mandado de segurança. 5. Concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E número 6, o parcelamento. Vale ressaltar a redação do parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Então, por exemplo, mesmo que haja uma dessas situações, ocorra uma dessas hipóteses, você fica obrigado a manter ali as obrigações acessórias. Por exemplo, prestando as declarações devidas ao fisco, mantendo atualizada a escrituração contábil. Então, essas obrigações acessórias não são suspensas, mesmo que o crédito tributário esteja suspenso. Vamos fazer algumas observações aqui. Primeiro, o rol de hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário é esse da lei. Não há nenhuma outra possibilidade de suspensão de exigibilidade. A suspensão ela pode ocorrer, inclusive, antes do lançamento definitivo do crédito. Tá? Então, por exemplo, se você ganha uma liminar no mandado de segurança, você impetrou o mandado de segurança, o juiz deu a liminar, suspende-se o crédito tributário, a exigibilidade do crédito. Mesmo que a administração não tenha ainda feito o lançamento definitivo. Outro detalhe, a concessão da liminar não impede que a administração pública constitua o crédito tributário. Ela pode constituir até para evitar a decadência, né? Para evitar o transcurso do prazo. Ela pode constituir o crédito tributário, independentemente da decisão judicial que suspende a sua exigibilidade. Ele está lá constituído, mas
com a sua exigibilidade suspensa. Quarta observação, o depósito do montante integral tem que incluir necessariamente juros e multa, e tem que ser em dinheiro, né? A hipótese aí do depósito integral. A lei diz, depósito do montante integral, incluindo juros e também a multa. Quinta observação, feito o depósito, manifestada a concordância da fazenda, reputa-se efetuado o lançamento. Isso é importante também, né? Fez o depósito, a administração pública falou, beleza, concordei aí com o depósito em dinheiro. A partir dali está efetuado o lançamento, tá? Isso é importante. Então, a partir dali, a administração ela pode, inclusive, cobrar, ela já pode depois expedir uma certidão de dívida ativa e promover uma execução fiscal. Vamos fazer questão já sobre isso, antes da gente dar um tempinho e fazer um intervalo. Prova de 2018, IESES, TJ do Amazonas, prova para cartório. Sobre crédito tributário, assinala a alternativa incorreta com relação ao previsto no Código Tributário Nacional. A suspensão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso. B. A anistia é a modalidade de exclusão do crédito tributário. Depois a gente vai falar sobre a anistia mais para frente. C. São modalidades de extinção do crédito tributário o pagamento, a decadência, a conversão do depósito em renda e a compensação. D. A moratória é a modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Temos que marcar a incorreta e de cara, qual que é a incorreta, pessoal? Letra A. Como eu falei agora há pouco, as obrigações acessórias permanecem. Não há suspensão dessas obrigações acessórias, mesmo havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A administração não pode me cobrar o crédito tributário, mas ela pode sim continuar me cobrando as obrigações acessórias, e se eu descumprir, eu vou ser penalizado. Outra prova, aplicada em 2018, também para cartório, TJ do Ceará. Determinado contribuinte, ao receber uma notificação de lançamento na qual identificou dúvidas sobre a sua real legitimidade passiva, se ele deveria ou não pagar, né? Na verdade é isso. Considerando a legislação aplicável, resolve formular consulta no âmbito administrativo para que a Fazenda Pública apresente o devido esclarecimento. Sobre o Instituto da Consulta Tributária Administrativa, assinala a alternativa incorreta. A. Enquanto pendente a consulta formulada pelo contribuinte ao sujeito passivo, não poderão ser impostos os efeitos da mora, do atraso, né? B. A formulação de consulta é hipótese de suspensão do crédito tributário, conforme o rol taxativo constante no Código Tributário Nacional. C. Para que seja afastada a imposição da mora no período em que resta pendente a solução da consulta, esta deve ser formulada dentro do prazo para pagamento do tributo. D. A consulta administrativa é cabível nas hipóteses onde há dúvida razoável decorrente de omissão, obscuridade ou contradição na legislação tributária. Correto, a incorreta a letra B, né? Não é hipótese de suspensão do crédito tributário, conforme o rol taxativo constante no Código Tributário Nacional. É sim hipótese de suspensão, né? Você está provocando a administração tributária, está ingressando ali com pedido administrativo, então você não pode, se você está contestando, né? Está em dúvida ali sobre o crédito tributário, a exigibilidade desse crédito fica suspensa. Vamos fazer então um intervalinho, pessoal. Nosso